Muito bem. Então, nós hoje vamos falar a partir do documento 156, 3, acho que é, né? E esse documento, e assim como o item seguinte, e talvez o outro, eles narram a viagem de Jesus com os apóstolos, por onde eles passaram, nessa rota que eles fizeram de se afastar de Jerusalém, das perseguições que tinham ali. Então, assim, é um trecho mais descritivo de locais visitados e rapidamente o que eles fizeram. Eu acho que hoje, de repente, nós vamos avançar bastante na leitura, mas isso não impede da gente fazer perguntas ou comentários ou observações. Fiquem à vontade. Eu vou pedir para quem não estiver falando manter o microfone fechado para não dar interferência quando a gente está lendo ou discutindo. Mas todos vocês têm liberdade para poder acionar o microfone aí e falar no momento que quiserem, ou levantar a mão aqui, etc. Só vou pedir para a gente concentrar o nosso foco de discussões em cima do trecho que a gente está lendo, se necessário, sobre textos auxiliares ou adicionais do Lu, evitar de discutirmos outros temas que estejam fora do livro de Urântia. Então, vamos lá. Muito bem, eu vou compartilhar aqui a minha tela e nós precisamos aqui, então, de alguém com coragem, disposição e ânimo para nos fazer a nossa leitura aqui. Vamos lá. Item 3. Posso fazer. Boa, Lilian. A jornada costa acima. Na terça-feira, 28 de junho, o mestre e os seus companheiros deixaram Sidom, indo para a costa até Porfírio e Éldoa. Tendo sido bem recebidos pelos gentios, muitos foram acrescentados ao reino durante essa semana de ensinamento e pregação. Os apóstolos pregaram em Porfírio e os evangelistas ensinaram em Éldoa. Enquanto os 24 estavam empenhados assim no seu trabalho, Jesus deixou-os por um período de 3 ou 4 dias, fazendo uma visita à cidade costeira de Beirute, onde ele esteve conversando com um sírio, de nome Malaque, que era um crente e que tinha estado em Betsaida no ano anterior. Na quarta-feira, 6 de julho, todos retornaram a Sidom e ficaram na casa de Justa até o domingo pela manhã, quando partiram para Tiro ao sul, ao longo da costa, passando por Sarepta, chegando a Tiro na segunda-feira, 11 de julho. A essa altura, os apóstolos e os evangelistas estavam acostumando-se a trabalhar entre esses chamados gentios, que na realidade descendiam principalmente das primeiras tribos dos cananeus, de uma origem semítica ainda mais primitiva. Todos esses povos falavam a língua grega. Foi uma grande surpresa para os apóstolos e os evangelistas observar a avidez desses gentios ao ouvir o evangelho e perceber a prontidão com a qual muitos deles acreditaram. Obrigado, Lilian. Obrigada. Alguma observação sobre esse item 3? Quem Eu gostaria de... fiquei pensando como que Jesus tinha falado com o sírio, mas daí já veio a resposta na sequência ali, né? Que todos falaram língua grega. É, Bem, então, quando se fala em ensinar o Evangelho, eu fico pensando, os apóstolos ainda estavam muito duvidosos
com relação até o próprio Jesus, até as palavras dele. Então, quando se fala nesse evangelho, parece que já estava escrito e que eles estavam pregando o evangelho, talvez hoje nós até estudamos, coisa parecida, né? Então, eu fico muito na dúvida, na época, os apóstolos estarem pregando o evangelho. O que seria exatamente essa palavra, o evangelho? É algo já determinado? Já existia? Não tinha mais dúvidas? Entendeu? Você se entendeu a minha pergunta? Sim, Moacir, entendi perfeitamente. Olha, aqui quando eles falam do Evangelho, na verdade o que eles estão falando é dos ensinamentos de Jesus, né? Pregar tudo aquilo que Jesus ensinava para eles, eles chamavam de Evangelho, que era o trabalho de evangelizar as pessoas, né? E fazer com que elas pudessem ter acesso a esses ensinamentos de Jesus. Jesus não deixou nada escrito, mas ele tinha aulas ou estudos com os apóstolos quase que diariamente, né? Às vezes o dia inteiro, né? Eles, na fase inicial, tiveram bastante dos ensinamentos de Jesus. Então, enquanto eles não tinham ainda plenamente assimilado todas as ideias, eles com certeza tinham uma boa noção, apesar de não entender muito bem, do que era o reino do céu e a irmandade dos homens, né? Então, do meu ponto de vista, o evangelho que eles se referem aqui é tudo aquilo que Jesus ensinou para eles, né? Não tinham ali na época uma escritura do que Jesus estava ensinando para eles, né? Apesar de que alguns textos faziam parte da literatura, dos livros mais antigos dos profetas, etc. Inclusive, Jesus chegou a usar alguns deles, mas a base do ensinamento era justamente o ensinamento de Jesus, de revelar o Pai, para que a gente amasse acima de todas as coisas e a gente amasse os nossos irmãos, e assim fazendo, nós entraríamos no reino de Deus. E ele descrevia, então, esse reino de Deus como sendo algo não deste mundo, mas que a gente já poderia entrar nele. Então, na verdade, o que Jesus pregava para eles não era um assunto tão complexo assim, embora eles não pudessem compreender completamente a maioria dessas coisas. Mas eles tinham uma boa ideia do que Jesus estava passando para eles, né? E quando a gente fala ali no mundo dos gentios e também nos dos judeus, os judeus tinham essa religião da mente muito arraigada, muito apegada nos seus dogmas, crenças e aquele negócio todo, então não aceitavam muito as ideias de Jesus, até porque se sentiam ameaçados por elas. Mas os gentios não tinham esses dogmas, eram humanos carentes de Deus, carentes de de uma certeza de um futuro de eternidade. Então, a maioria deles, os que tinham alguma religião ou que tinham algum conhecimento, não estavam felizes com aquilo que eles sabiam. Então, você dizer que você tem um pai que te ama, que quando você morrer, você vai para o paraíso, vai ressuscitar, vai ter vida eterna e todo esse negócio, era um bálsamo para aquele pessoal que realmente muitas vezes ficava desapontado, né, com a vida deles. E é por isso que eles, durante esse trabalho que eles estavam fazendo, eles costumavam encontrar uma resposta positiva com relação a esses gentios. Essa resposta positiva, que eles falam que muitas almas foram conquistadas para o reino de Deus,
não significa que aquelas pessoas todas estavam com um pequeno contato que tinham tido com os apóstolos e os discípulos, estavam completamente convertidos. Mas chamou a atenção dessas pessoas para que elas se interessassem pelos ensinamentos de Jesus e, de repente, até aprofundassem os seus estudos com relação a isso e quisessem mudar de vida, porque eles começaram a despertar a sua fé em Deus, né? Então, quando eles falam da conquista de almas para o reino, eu acho que é isso, olha, chamou a atenção e o pessoal está interessado. Não sei se responde a sua Ah, pergunta, mas tá, vamos ver o tá que que o Aélio perfeito. tem para. Obrigado. Vamos ver o que a Aélio tem para complementar aqui, ou outro tema, não Enfim, sei. boa Oi, noite a todos. boa Eu escutei a noite. pergunta do Moacir, Hum, e pelo que eu entendi da pergunta dele, ele correlacionou o texto com os quatro evangelhos da Bíblia. Obviamente, os quatro livros, Mateus, Marcos, Lucas e João da Bíblia, não existiam ao tempo que Jesus estava na sua atividade missionária. Então, talvez eu tenha entendido a pergunta do Moacir, dizendo como é que eles poderiam estar falando do Evangelho se o Evangelho é posterior a esses eventos lidos agora. Mas vale lembrar, Moacir, que Evangelho, a tradução literal de Evangelho é boas novas. Então, quando o texto fala de Evangelho, não está falando dos quatro livros da Bíblia, está falando das boas novas. Efetivamente, Jesus estava evangelizando, trazendo boas novas. Salvo se eu entendi errado. Essa é a minha contribuição. Não, Obrigado. é isso mesmo. Tanto é que foram escritos, o Evangelho foi escrito 70 anos depois, né? Então, realmente, Jesus teve muitos seguidores e ele despertou nas pessoas, né? Na época, esse interesse em entender exatamente essa preposição, né? Entender o que era o Pai, o que era, porque as crenças antigas, como até hoje, né? Então, mas é mais ou menos isso, Hélio. Eu agradeço você, o Henrique, esclareceu bem a minha dúvida. obrigado. Mais alguém quer fazer algum comentário aí? Muito bem, pessoal. Lilian, esse item, esse texto foi muito pequenininho, né? Não deu nem para você esquentar aqui. Vamos falar mais um pouco. Tá bom. Em Tiro, de 11 a 24 de julho, eles ensinaram em Tiro. Cada um dos apóstolos fez-se acompanhar de um evangelista. E assim, dois a dois, ensinaram e pregaram em todas as partes de Tiro e nos arredores. A população poliglota desse movimentado porto de mar, ouviu-os com contentamento, e muitos foram batizados na fraternidade exterior do reino. Jesus manteve o seu centro de apoio na casa de um judeu chamado José, um crente que vivia a uns 5 ou 6 quilômetros ao sul de Tiro, não muito longe da tumba de Irã, o qual havia sido o rei da cidade-estado de Tiro, durante os tempos de Davi e Salomão. Diariamente, nesse período de 2 semanas, os apóstolos e os evangelistas entravam em Tiro pelo dique de Alexandre para conduzir pequenas reuniões. E todas as noites a maioria deles voltava para o acampamento na casa de José, ao sul da cidade. Todos os dias vinham crentes da cidade para conversar com Jesus, no seu local de descanso. O mestre falou em Tiro apenas uma vez. Foi na tarde de 20 de julho, quando ensinou aos crentes a respeito do amor do Pai por toda a humanidade e sobre a missão do Filho de revelar o Pai a todas as raças de homens. Houve um tal interesse pelo Evangelho do Reino entre esses gentios nessa ocasião, que as portas do templo de Melquart foram abertas para ele. E é interessante relembrar
que em anos posteriores uma igreja cristã foi edificada no mesmo local desse antigo templo. Muitos dos líderes na manufatura da púrpura tiriana, a tinta que emprestou a Tiro e a Sidon uma fama em todo o mundo e que contribuiu para que o seu comércio fosse mundial e para o seu consequente enriquecimento, acreditaram no reino. Quando pouco depois disso, o suprimento dos animais marinhos, que eram a fonte dessa tinta, começou a diminuir, esses fabricantes de tinta foram em busca do novo habitat desses moluscos. E assim, migrando para os confins da terra, levaram consigo a mensagem da paternidade de Deus e da irmandade dos homens. Obrigado, Lilian. Pois é, você vê que os caras naquela época lá já atacavam a natureza ali, já destruíam ali os oceanos, né? Mas, bom, isso é só um comentário desnecessário, mas alguém quer fazer alguma observação sobre esse trecho desse texto? Ok. Se Não, eu ninguém só queria falar uma coisinha. fala, O quanto assim, dá para observar por que que o evangelho foi tão assim intenso nesse princípio e convenceu tantas pessoas, né? Porque eles ficavam maravilhados de saber que essa boa nova era para todos, que o pai era um pai de amor, que amava, né? Que não era só um povo escolhido, todos eram filhos de Deus, que veio para todas as raças. Quer dizer, foi uma boa nova mesmo. Uma coisa para eles esplêndida, né? Nós estamos acostumados a ouvir isso, mas quem não ficava, vamos dizer assim, marginalizado por não ser judeu, né? Via uma acolhida imensa e realmente muitos se converteram. é verdade. É uma coisa que sempre me chamou a atenção, eu nunca entendi muito bem, é que assim, ó, a respeito do amor do Pai por toda a humanidade, sob missão do Filho de revelar o Pai a todas as raças de homens. Então, o livro de Urante, ele fala que é para revelar o Pai a todas as raças de homens. E na Bíblia, Jesus não fala para ir para o Oriente. E eu nunca consegui entender o porquê disso, sendo que na Bíblia eles eram todos politeístas e tinha no Japão tinha o shintoísmo, que era aquelas religiões naturais, aquelas coisas todas lá. E eu nunca entendi muito bem o porquê de não ter ido também para o Oriente. É, na verdade, Aos mais estudiosos, se puder me explicar. não, na verdade, naquela época, a locomoção não era uma coisa tão simples assim. Não só não foi para o Oriente, como não foi para as Américas, por exemplo, né? Então, também não foi para a África. Agora, muitos dos que aprenderam com Jesus, como eles estão falando aí nesse texto, por exemplo, desse pessoal que produzia essa tinta, acabaram se mudando de lugar, foram mais para o Oriente, e ali eles também falaram do que Jesus havia ensinado. Assim como aquele indiano que esteve com Jesus, Ganode, e o filho dele, Ganide, e vieram com uma caravana e voltaram lá para a Índia, eles também levaram essas mensagens. Também foi trabalhado bastante por Melquisedeque. Quando Melquisedeque esteve entre nós, ele despachou discípulos dele pelo mundo todo para falarem do nosso Pai, esse negócio todo. Alguns foram mais bem-sucedidos, outros menos sucedidos, alguns se tropeçaram na tendência humana de modificar as coisas, né?
Mas o fato é que, de uma maneira ou de outra, a mensagem de Jesus chegou também ao Oriente, pelo menos é isso que os reveladores nos contam. Não por ele próprio, nem pelos apóstolos, mas pelos outros mensageiros e discípulos que estiveram, ou viajantes que tiveram contato com Jesus, né? Isso também chama a atenção de um outro lado, no boca a boca, no contágio, né? A gente percebe como rapidamente as pessoas se comunicando vão conquistando novos personagens, novas pessoas para o nosso sistema. Então, se a gente fizer uma campanha televisiva gigante do livro de Urântia, vai dar ruim, não vai dar bom. Porque muita gente vai começar a atacar o livro sem conhecer o livro. Vai começar a falar, como já existe hoje. Está cheio de mensagens no YouTube tentando depreciar o livro de Urântia. Assim como tem muita gente que fala de boca cheia do livro de Urântia e você percebe que o cara nunca leu o livro, né? Então, é um negócio muito engraçado. Mas por isso que o boca a boca, os grupos de estudo, a comunidade é importante para a gente ir somando os membros aos pouquinhos, devagarinho. E com isso nós chegamos aí a 2 bilhões e pouco de cristãos, né? Acho que essa é a conta, não sei se já mudou muito. E está crescendo vagarosamente, mas está crescendo, por exemplo, a comunidade urantiana, né? A gente já tem presença em vários países, a coisa está andando. Enfim, naquela época, convenhamos, não era fácil se locomover de um lugar para o outro. Diga lá, Hélio. Então, a minha percepção desse texto, e eu posso estar equivocado, porque não passa de uma inferição, na medida que não está nas linhas e nem nas entrelinhas, então o que eu vou dizer é mera especulação, mas eu imagino, especulativamente, que a mensagem chegou mais fácil para os gentios, porque eles não sofriam dos ensinamentos da igreja judaica, que basicamente era muito rígido. Eles tinham a vantagem de acreditar no Deus único, mas esse Deus único era tão distante, e eles assustavam tanto o povo com relação a esse Deus único que até o nome de Deus não era pronunciado. As pessoas temiam esse Deus que a rigor eles veneravam. Enquanto que os gentios eram politeístas, eles tinham muitos deuses e eles falavam desses deuses assim com desenvoltura, sem nenhum tipo de temor. Então chega uma mensagem de Jesus dizendo que esse Deus dos hebraicos, dos judeus, que era um Deus temido, era um Deus que matava, era um Deus que punia, era um Deus que tinha muitas características humanas, inclusive mágoa, raiva, desprezo, fúria, quer dizer, características eminentemente humanas. Eu sou da década de 50, nasci em 58. Eu peguei o tempo da Igreja Católica, em que as missas eram celebradas em latim, e que o Deus que os padres contavam era um Deus terrível, era o Deus do Velho Testamento. Pelo amor de Deus, todo mundo se pelava de medo de Deus e da sua ira e da sua possibilidade de mandar para o inferno. Então, voltando a 2000 anos atrás, em caráter especulativo, o discurso de Jesus fazia mais sentido para os gentios que recebiam um Deus misericordioso, um Deus amável, um Deus que tinha as suas criaturas como filhos e que queriam esses filhos próximos e que ele estava disposto a ajudar. É especulativo. O livro Durante no texto que nós lemos não fala nada disso. É apenas uma inferição minha. Grato. Obrigado, Hélio. Muito bem. Mais alguém? Diga lá, Egli. É,
apenas uma observação que me chama bastante atenção, que isso em vários outros lugares dos ensinamentos de Jesus, que é uma logística, né? Que ele sempre coloca em duas pessoas para fazer a evangelização, né? Então, nessa ocasião também ele colocou um apóstolo e um evangelista para impar, sempre saiu impar, né? Então, é só apenas uma observação que repete muito essa estratégia dele aí, que eu acho muito interessante e atraente, o fato de estar sempre em dois e não isolados, né? Trabalhando só. Apenas essa observação. Bem observado, Evelyn, muito obrigado. De fato, era Só, assim. só um comentário sobre o assunto, pergunta da colega aí. Teve, salvo engano, teve um apóstolo que morreu na Índia, né? Chegou à Índia, e morreu lá, Eu não me divulgando lembro. o evangelho. Pode ser. Diga, Hélio. Estou tentando abaixar minha mão, não estou conseguindo. Obrigado. Eu vou fazer isso por você, tá bom? Por favor. Obrigado. De nada. Acho que foi São Tomé, que morreu na Índia. É. Muito bem. Avançamos? Vamos lá. Ele, agora você já leu bastante, já fez sua parte. Vamos botar outra aqui. Posso Isso. ler? Pode. O ensinamento de Jesus em Tiro. Nessa quarta-feira à tarde, durante o seu sermão, Jesus antes contou aos seus seguidores a história do lírio branco que levanta a sua cabeça, pura como a neve, à luz do sol, enquanto as suas raízes estão enterradas no lodo e no esterco do solo escuro. Disse ele: Conquanto o homem mortal tem as suas raízes de origem e de ser no solo animal da natureza humana, ele pode, ainda assim, pela fé, elevar a sua natureza espiritual até a luz do sol da verdade celeste e conceber mesmo os frutos nobres do Espírito. Foi durante esse sermão que Jesus fez uso da sua primeira e única parábola que tinha a ver com o seu próprio trabalho, a carpintaria. Ao dar o seu conselho para construir bem as fundações para o crescimento de um caráter nobre em dons espirituais, ele disse: Para dar os frutos do Espírito, vós deveis nascer do Espírito. Deveis deixar-vos ensinar pelo Espírito e ser conduzidos pelo Espírito, se quiserdes viver a vida plena do Espírito entre os vossos semelhantes. Mas não cometais o erro do carpinteiro tolo, que passa o seu precioso tempo esquadrinhando, medindo, aplainando a madeira comida pelos cupins e apodrecida por dentro, sendo que, depois de todo o seu trabalho em um barrote podre, terá de rejeitá-lo como inadequado para fazer parte das fundações da construção que seria levantada, devendo suportar os ataques do tempo e das tempestades. Que cada homem certifique-se de que as fundações intelectuais e morais do caráter sejam tais que suportem adequadamente a superestrutura da natureza espiritual que se amplia e que enobrece, e assim deve transformar a mente mortal para então, em conjunção com essa mente recriada, realizar a evolução da alma até o destino imortal. A vossa natureza espiritual, a alma conjuntamente criada, é um desenvolvimento vivo, mas a mente e a moral do indivíduo são solo a partir do qual essas manifestações mais elevadas do desenvolvimento humano e do destino divino devem florescer. O solo da alma em evolução é humano e material, mas o destino dessa criatura combinada de mente e de espírito é espiritual e divino.
Obrigado, Chuchu. Vamos fazer uma pausa aqui. Uhum. Que Alguém bonita quer? essa analogia, né, com É, o lírio, né, que tem as suas raízes na terra, como nós, mas eleva a sua cabeça, sua cabeça, né, aos céus. Muito bonito. Flávio. Exato, Sussu tirou de minhas palavras, assim, essa metáfora aí eu achei fantástica, né, porque a gente, né, pode estar enterrado, na verdade, né, mas desde que teu espírito, tua cabeça, né, esteja voltado para o, né, pro bem, para o espiritual, né, tu consegue, na verdade, superar essa lama, né, essa vida material densa, muitas vezes, né, e chegar, na verdade, na pureza, no espírito, na transcendência, né? Eu acho incrível essa comparação aí. Era isso só. Muito bom, muito obrigado, Flávio. Diga, Roberto. Olha, essa analogia do desenvolvimento humano com a flor do lírio, com as raízes na lama e a coroa voltada para o espírito, eu sempre achava que essa analogia era budista, porque dentre os budistas é muito comum essa analogia com a flor de lótus. E até eles chamam no budismo a iluminação, o chakra da coroa, eles dizem que é o chakra da coroa lótus, que é a iluminação. Mas eu sei e imagino que talvez esse ensinamento de Jesus, essa parábola, ela tenha de alguma maneira tocado os orientais. Mas me veio uma questão quando Jesus fez a parábola do carpinteiro, que a gente deve ter fundações morais adequadas para a superestrutura do espírito. Ele compara com você fazer uma peça de madeira numa madeira que está corroída. Será que isso significa que o nosso desenvolvimento espiritual ele não se realiza se a nossa vida está desregrada e moralmente inadequada? Isso teria uma analogia? A minha pergunta é essa, e eu digo que nos ensinamentos orientais, você tem as chamadas admoestações morais, são as yamas e as nayamas, as coisas que você deve fazer, as que você não deve fazer para se qualificar para a iluminação. Então, a minha pergunta é, sem a resolução da nossa vida moral, intelectual, será que é prematuro você se dedicar muito ao desenvolvimento espiritual? É uma pergunta baseada nessa parábola de Jesus do carpinteiro. O que ele quis dizer com isso? Obrigado, Roberto. Vamos permitir aqui ao Flávio falar, pois Não, voltamos aí. não, desculpe, eu não tinha conseguido baixar a mão aí. Ah, é? Então eu vou fazer Baixa a isso mão por para mim você aí, por aqui. favor. É, Obrigado. você, Aélio. Por favor, põe o texto do parágrafo 1. Sim, claro. Pois então, vamos lá. Deixa eu pôr aqui o meu texto marcado, fica mais fácil para mim. Entre aspas, a última frase desse parágrafo traz uma informação muito interessante. Ele está dizendo que a natureza humana é falha, é pobre, conquanto o homem mortal tem as suas raízes de origem e de ser o solo animal de natureza humana.
Então, ele já está colocando aqui um preâmbulo de limitação. Ele pode, ainda assim, pela fé, ele está dizendo o caminho, pela fé. E aí eu destaco a palavra elevar a sua natureza espiritual. Não vou fazer muito comentário, porque o texto, na minha opinião, ele é autoexplicativo. Ele diz que o ser humano pode, sim, adquirir um status maior. Basta ter fé que ele vai conseguir levar a sua natureza espiritual. No texto seguinte, parágrafo 2, de novo, entre aspas, e aí eu vou capturar o que disse há pouco o Roberto, e aí ele dá uma alegoria em relação ao trabalho dele de carpinteiro, que ele era muito bom, muito experiente e sabia o que estava falando. E eu fico pensando, você não vai construir, ele dá a ideia de que você não vai construir algo novo em cima de um madeiramento ruim, que pode estar carcomido, que pode estar podre, pode ser um barrote podre, você tem que, pode ser que ele já tenha sofrido a ação de cupins, e que aquela construção, você não está começando a construção do zero, você está falando de uma construção pré-existente. Trazendo para os nossos dias, nós falamos em igreja cristã evolucionária. E dentro da própria expressão, da ideia que, em cima do velho, está acontecendo mudanças tais e tantas que vai chegar num estágio de evolução que pode ser proveitoso lá na frente. Mas aqui já está dizendo mais ou menos o seguinte: não, peraí. Se está carcomido, se está cheio de espinhos, se construção está, por assim, condenada, largue mão disso, rapaz. Comece com uma construção nova, com madeira nova, tudo do novo. Essa é a minha interpretação. Então, vamos correlacionar com o que disse, ou com o que perguntou Roberto. O plano de Deus, ainda que seja especulativo, pelo menos para mim, ao desenhar esse projeto de evolução do ser animal, até se tornar um peregrino ascendente e chegar ao status de finalitor, Deus não é mórbido, ele não fez isso para se divertir às custas do sofrimento alheio, para se divertir às custas da gente. Ele fez um projeto que contemplava o êxito, que aceitava a evolução, e ele forneceu meios. Um dos melhores e maiores meios é colocar lá um fragmento dele habitando em parceria com o humano, com a criatura humana, que estaria nessa parceria buscando uma fusão. Então, o que acontece? Deus acreditou no seu projeto, criou os meios, criou as ferramentas, criou a lógica de êxito. Então, qualquer um, por mais absurdo que seja, por mais ineficiente que seja, por mais primário que seja, por mais limitado que seja, por mais obtuso que seja, tem as ferramentas para evolução espiritual no nível de ser repersonalizado, no nível de ter uma carreira ascendente e ter êxito. Agora, no texto, está falando especificamente sobre meios, não fins, está falando de meios. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai construir algo novo a partir de uma natureza ruim, a partir de preconceitos que você recebeu desde a infância e que você convive com esses preconceitos? Como é que você vai fazer isso e vai construir algo novo? Será que em cima disso você pode ter êxito tal e tanto para chegar lá? Não sei, o texto é omisso, qualquer um pode especular como bem entender. Encerro. Muito obrigado, Aélio. Podia baixar minha mão? Eu não estou conseguindo baixar por aqui, por favor. Estou virando o baixador oficial de mão, né? Tá bom. O, esse texto aí, ele tem vários ângulos de reflexão, né?
cada um de nós já falou um pouquinho de cada uma dessas coisas de maneira talvez diferente, mas no fundo, é a mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui a reflexão, colocando primeiro o fato de que todos nós, independentemente da nossa origem, podemos alcançar Deus. Tudo, então importa assim, não importa se nós somos filhos de pedófilos, de uma família de bandido, ou de uma família desestruturada, ou de seja lá o que for. Então, a nossa origem não é determinante, apesar de que possa influenciar, não é determinante para o nosso destino, porque senão muitos de nós já teríamos nascido condenados. Então, acho que a primeira mensagem aí é de que qualquer pessoa, independente do meio onde ela está, seja na lama, seja no brejo, seja no seco, no molhado, na neve, seja onde for, tem a possibilidade de florescer e de se elevar. Outra coisa importante aí é o próprio reconhecimento de que o ser humano, tendo uma origem animal, na sua constituição física, ele está muito distante da realidade de Deus. Então, eu entendo que Jesus, ao fazer essa observação, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês são a barriga da cobra e estão lá embaixo. Se vocês foram, não seria possível arranjar filhos de Deus de um nível mais baixo do que esses que você está vivendo aí, situação de onde você surgiu. Mas esse projeto, assim mesmo, dá igualmente a todos a oportunidade de se elevar, de alcançar as monôncias, de vir a ser um ser espiritual e chegar até o paraíso. Então, na verdade, é o mesmo terreno, o mesmo território, a mesma argumentação que a gente fez no exemplo anterior, de quem nasce numa família desprovida de recursos ou de meios para que a gente se desenvolva. Então, é verdade, nós nascemos num meio ambiente e a nossa condição é de grande limitação física, mas a gente pode chegar lá. E de que maneira a gente chega lá? A gente chega lá produzindo os frutos do Espírito, que é o que Jesus está dizendo aí o tempo todo, né? Você tem que produzir os frutos do Espírito. E esses frutos do Espírito só são possíveis de serem produzidos por alguém que se deixou coordenar, se deixou orientar pelo Espírito ajustador do pensamento. Então, a pessoa que dirige a sua vida focada exclusivamente na sua capacidade mental, não permitindo a interferência da influência espiritual do ajustador do pensamento, com certeza não vai ser capaz de produzir o fruto do Espírito. Porque só pode produzir os frutos do Espírito aqueles que já aqui na Terra alcançaram, de alguma forma, uma comunhão com essa energia espiritual, que abraçaram a Deus, que receberam a Deus no seu coração e que compreendem Deus como amor, como Pai, e os nossos irmãos como nossos semelhantes. E é aí que reside os frutos do Espírito, serviço, mais serviço e mais serviço. É por isso que uma pessoa que não tem ainda deixado se conduzir pela coordenação
do espírito ajustador do pensamento, essa pessoa, enquanto nessa situação, é esse pau oco, esse pau carcomido, cheio de cupim, porque por mais que a pessoa seja inteligente, se esforce, não vai produzir fruto do espírito nenhum, porque ela para si mesma não alcançou uma condição de elevação espiritual. Só quem tem amor, tem Deus no seu coração, presente dentro de si, é capaz de produzir esses frutos do espírito. Então, o que eu entendo é que ele está dizendo: olha, você primeiro tem que cuidar de você. De que maneira? Permitindo-se deixar guiar pelos frutos do Espírito, pelo Espírito. E isso se faz com a fé no nosso Pai. A fé é o elemento que nos propicia conhecer, vivenciar, experienciar, sentir o amor do nosso Pai dentro de nós. Então, não é uma teologia, não é uma filosofia, não é um desenvolvimento de um raciocínio mental. Uma pessoa, para ter fé, ela só tem fé quando a fé é suficiente para pautar o dia a dia da vida dela. Ela tem uma fé tão forte no nosso Pai, acredita tanto nele, que não se sente capaz de traí-lo. E quando ela tem essa fé e percebe esse amor do Pai, e tem esse relacionamento com o Pai, ela consegue entender melhor qual é que é a vontade do nosso Pai e produzir, então, os chamados frutos do Espírito, né? Então, eu acho que tem várias reflexões que a gente pode fazer em cima desse texto, mas eu acho que o mais importante é essa ideia de que todos nós, indistintamente, podemos alcançar o nosso Pai, produzir os frutos do Espírito, ser essa flor maravilhosa que Jesus fala aí, independentemente da nossa origem, de onde nós viemos e de quem nós somos. Então, essa é a minha visão aí do que ele falou. Algum outro comentário, ou observação, pergunta? Muito bom, pessoal. Mas muito bom, eu gostei bastante da participação de todo mundo aí, que legal. Vamos continuar então na leitura do nosso texto. E nós paramos aqui, né, no Divino. Uhum. Sussu, veja aí então, 5:3. Na tarde desse mesmo dia, Natanael perguntou a Jesus: Mestre, por que oramos para que Deus não nos induza à tentação, quando nós bem sabemos, pela tua revelação do Pai, que ele nunca faz tais coisas? E Jesus respondeu a Natanael: Não me parece estranho que me façais tais perguntas, vendo que todos vós já começais a conhecer o Pai como eu o conheço, e não como os profetas hebreus primitivos tão vagamente o viam. Bem sabeis que vossos antepassados estavam dispostos a ver Deus em quase tudo o que acontecia. Eles procuravam o toque da mão de Deus em todos os acontecimentos naturais e em cada episódio inusitado da experiência humana. Eles associavam Deus tanto ao bem quanto ao mal. Eles julgavam que ele abrandava o coração de Moisés e endurecia o coração do faraó. Quando o homem estava com um impulso forte de fazer alguma coisa, boa ou má, tinha o hábito de justificar essas emoções inusitadas dizendo: O Senhor falou comigo assim, faze isso e faze aquilo, ou vai por aqui e por ali. E desse modo, já que os homens caem
tão frequentemente e violentamente em tentação, tornou-se um hábito dos nossos ancestrais acreditar que Deus os induzia à tentação para testá-los, puni-los ou fortalecê-los. Mas, na verdade, sabeis melhor agora. Sabeis que os homens, muito frequentemente, são levados à tentação pelos desejos do seu próprio egoísmo e os impulsos da sua natureza animal. Quando sois tentados desse modo, eu vos recomendo que, ao mesmo tempo em que reconheçais a tentação, honesta e sinceramente, exatamente pelo que ela é, que redirijais inteligentemente as energias do espírito, da mente e do corpo que estão buscando expressão para canais mais elevados e para metas mais idealistas. Deste modo, vós podeis transformar as vossas tentações nos tipos mais elevados de ministração mortal edificante, ao mesmo tempo em que evitais quase inteiramente esses conflitos desgastantes e enfraquecedores entre a natureza animal e a natureza espiritual. Obrigado, Sussu. Henrique, eu acho que o próximo parágrafo é muito importante para complementar Tá isso bom, aí. então vamos ver o próximo parágrafo. Então, obrigado, Roberto, pela dica. Vamos lá, Sussu. Quero prevenir-vos, todavia, contra a loucura que é o afã de superar a tentação por meio do esforço de suplantar um desejo, adotando um outro desejo supostamente superior e fazendo uso da mera força da vontade humana. Se quiserdes ser verdadeiramente triunfantes sobre as tentações da natureza inferior, deveis alcançar aquela posição de vantagem espiritual por meio da qual, real e verdadeiramente, desenvolvestes um interesse e um amor real pelas formas mais elevadas e idealistas na conduta que a vossa mente deseja colocar no lugar daqueles hábitos inferiores e menos idealistas de comportamento e que reconheceis como sendo tentações. Deste modo, sereis liberados por meio da transformação espiritual, mais do que sobrecarregados cada vez mais com a supressão enganosa dos desejos mortais. O que é velho e inferior será esquecido no amor do novo e superior. A beleza sempre triunfa sobre a fealdade, nos corações de todos aqueles que são iluminados pelo amor da verdade. Há um forte poder de eliminação da energia de uma afeição espiritual nova e sincera. E de novo eu vos digo, não vos deixeis vencer pelo mal, mas antes triunfai junto com o bem sobre o mal. Obrigado, Sussu. Diga, Roberto. Henrique, você pode colocar esses parágrafos sensacionais na tela? Claro. Isso, esse aí. Olha, para mim, ele aí está falando, como diz outras partes da revelação, do conflito entre a carne e o espírito, o conflito entre a alma e o corpo. A nossa alma, ela busca o espírito, e o nosso corpo, por natureza, ele busca a sobrevivência do corpo. Então, veja, o que Jesus chama de tentação são os instintos da nossa natureza animal. Ele diz aí, mas, na verdade, sabeis melhor agora. Sabeis que os homens, muito frequentemente, são levados à tentação pelos desejos do seu próprio egoísmo e os impulsos da sua natureza animal. Então, a natureza animal é natural, ela não é má em si. E a gente tem um corpo que evoluiu dos animais e temos instintos naturais para satisfazer os ciclos de vida do corpo.
Mas o homem é mais do que um animal. O homem tem uma mente que pode olhar para dentro e ter uma experiência espiritual. E aí surgem esses conflitos entre o eu animal e o eu espiritual. O ser humano é entre o animal e o angelical. E aí, tendo essa interpretação de que o que a gente chama de tentação é o egoísmo natural da nossa natureza animal, Jesus, no próximo parágrafo, se puder subir, Henrique, ele resume um livro inteiro numa frase. O mestre é sensacional. Olha o que ele diz, que é a chave para a gente espiritualizar nossa mente e nos elevar do solo animal dos instintos. Ele diz aí, o que é velho e inferior será esquecido no amor do novo e superior. Antes ele diz que é loucura tentar superar as tentações. Bem no início ele diz que prevenirmos contra a loucura, que é o afã de superar as tentações dos instintos animais, adotando um outro desejo, aparentemente superior, pela mera força humana. Pois bem, o Vivekananda, ele escreveu um livro inteiro a respeito dessa técnica de espiritualizar a mente por amor ao divino e não negando a natureza natural do animal. O Jesus está falando, é loucura tentar suprimir a natureza animal, dizer não, 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 não. O que você tem que fazer é amar o espiritual e sublimar as energias. E o Vivekananda, ele compara a espiritualização num livro chamado Bhakti Yoga, ou seja, yoga da devoção, yoga do amor. Ele fala assim, quando você ama a Deus, o seu amor a Deus faz você esquecer os outros amores menores. E aí o caminho é muito mais leve. Você não fica lutando contra o amor menor. Você ama a Deus e esquece aquela vida anterior. Então, é o que Jesus falou. O que é velho e inferior será esquecido no amor do novo e superior. Aí ele dá a natureza da tentação e a forma para vencer ela. O mestre é o mestre. Obrigado, Roberto. Muito bom. Gostei. Diga lá, Hélio. Pois então, o Roberto cada dia está ficando melhor. Ele está conseguindo se fazer entender melhor, numa linguagem que a maioria compreende, inclusive eu, que sou mais limitado. Mas podia pôr o texto primeiro na tela, por favor? Claro, O primeiro que eu digo é o 4, né? É isso? é, Primeiro dessa sessão de leitura. sim. Está lá. Vamos lá. Eu vou destacar logo a primeira frase, que eu acho, reputo, muito importante. E o final da frase, destacando os profetas hebreus primitivos tão vagamente ouviam. Na sequência, eles associavam Deus tanto ao bem quanto ao mal. Na sequência, mas na verdade sabeis melhor agora, sabeis que os homens muito frequentemente são levados à tentação pelos desejos do seu próprio egoísmo, destaque aí no próprio egoísmo, e os impulsos da sua natureza animal.
Então, só aqui já dá argumentos para uma boa discussão. A bem da verdade, a crença que a gente tem nos profetas e nos patriarcas, que a intimidade deles com Deus era tal que eles o conheciam bem e que eles, na verdade, não levavam uma mensagem própria. Eles eram portadores, eles eram mensageiros. Ora, se eles eram portadores e eles eram mensageiros, a rigor eles não criavam e não inventavam nada. Deus mandou eu dizer isso, Deus me mandou dizer aquilo. Eu não fiz juízo de valor antes de trazer essa mensagem para vocês. Eu não sei se é de proveito, se não é de proveito, mas de qualquer modo a fonte não é duvidosa, a fonte é legítima. Então, esse texto me deixa com a impressão que esses mensageiros, esses procuradores, esses advogados, esses profetas, omitiam ou acrescentavam alguma coisa no nível de comprometer a própria mensagem. Mas não digo, continuo. Vamos para o verso seguinte, o 5, que é o que o Roberto falou mais. Vamos lá. Quero prevenir-vos, todavia, contra a loucura. ênfase para a palavra loucura, que a maioria sabe do que se trata, que é o afã de superar a tentação por meio do esforço de suplantar um desejo, aí ele está falando dos maus desejos, adotando um outro desejo supostamente superior e fazendo uso da mera força da vontade humana. Eu realmente fiquei confuso. Se a estratégia de Deus é incentivar o livre-arbítrio e a escolha do homem, a vontade do homem e a vontade desse homem de suplantar os seus desejos menores por desejos maiores, por que isso está sendo colocado nessa frase negativamente, da maneira que eu estou lendo? E eu dou ênfase na palavra mera. Dou ênfase na palavra mera. Aí ele diz assim, isso não serve. Por muito que você veja mérito nisso, isso não serve. Por mais que você queira suplantar um desejo menor por um desejo maior, isso é pouco, é mera. O que você tem que fazer na sequência dele? Ele começa a falar sobre as vantagens para conseguir uma natureza superior. Então ele fala do fim e fala do benefício, mas não fala como. Tá bom, então minha vontade não serve para nada, eu estou aí cheio de tentação e tenho apreço pela tentação, escorrego sempre. Tá bom, como é que eu fujo disso se o simples desejo de ser melhor não é suficiente? O que eu tenho que fazer efetivamente? Aqui fala do benefício de quem conseguiu, mas não fala como chegar lá. Essa é a minha curiosidade. Aqui no texto eu li e reli, não estou vendo como você pode chegar lá se não for através da sua própria escolha, se não for a favor da sua própria decisão, se não for a favor de você querer ser melhor. Encerra. Pois é, você gosta de dar ênfase nas palavras aí. Eu vou destacar aqui, nesse trecho aqui, a palavra supostamente, né? Ele está falando que a gente se engana, se ilude, dizendo que vamos deixar de fazer um pecado pequenininho, ou um pecado grande, por um que é menos grande, é menorzinho, né? Supostamente, né? Na verdade, pecado é pecado, não importa o que você vai fazer, né? E eu não concordo, eu acho que ele fala assim, ó, se quiser de ser verdadeiramente triunfantes sobre as tentações da natureza inferior, deveis alcançar aquela posição de vantagem espiritual, por meio da qual, real e verdadeiramente, desenvolveste um interesse e um amor real pelas formas mais elevadas e idealistas. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui é que, se você tem fé, você não vai se desviar do seu caminho. Você não vai ter esse tipo de preocupação. Porque aquela pessoa que tem fé em Deus, que ama a Deus, é incapaz de traí-lo, é incapaz de fazer alguma coisa que não seja da vontade dele, né? Então, eu acho que ele deu a fórmula para a gente chegar lá, não sei.
Posso estar enganado, mas vamos lá. William, Não, no comentário anterior, até o próprio Hélio falou, né, da fé. Então, você não pode só confiar em si mesmo, assim, nesse sentido. Ah, não, eu vou vencer, mas é pelo meu esforço. Se você não tiver unido a Deus pela fé, né, esse mérito, vamos dizer assim, não vai existir, porque você não vai estar unido a Deus, ao Espírito. Você tem que estar unido ao ajustador do pensamento, a Deus, ter fé, né? É isso aí, Hélio. Tchau. A Hélio tá indo embora. Mas é a mesma conclusão tua, eu também tirei, assim, que é a fé, né? Você sempre ter fé, porque você, não, eu vou superar isso, porque eu sou eu. Mas você tem que estar ligado ao espírito ajustador. tudo bem. Outro ou outra? Mas, Henrique, Ah, voltando ao seu parágrafo ali, ó, hum, aqui, ó, aquela posição de vantagem espiritual pelo meio da qual real e verdadeiramente desenvolveste um interesse e um amor real pelas formas mais elevadas e idealistas na conduta que a vossa mente deseja colocar no lugar daqueles hábitos inferiores. Então, na verdade, é uma troca de atitude, eu penso eu. Eu entendo assim, se eu tenho atitudes, vamos dizer assim, inferiores, se eu tenho pensamentos inferiores, eu tenho que mudar isso para ter, como ele diz aqui, ó, um amor e um interesse real pelas formas mais elevadas e idealistas de conduta. Porque, na verdade, o que vale é a nossa conduta. Eu entendi assim. Então, se a gente tem se a gente se volta para as formas mais elevadas e idealistas, que são as coisas que mais nos aproximam de Deus, automaticamente a gente vai mudando, a gente vai criando novos hábitos de viver até que aquilo se torne natural na gente. Que eu acho que esse seria o caminho de reencontro do nosso retorno a Deus, deixar os nossos vícios, vamos dizer assim, de coisas mais inferiores. É isso. Silvana, na verdade, existe um elemento precedente, ou que antecede essa busca de fazer, né, de executar as coisas de elevada percepção espiritual ou de elevação espiritual. Na verdade, é o nosso amor pelo nosso Pai, é o nosso relacionamento com Ele, é a fé que nós temos nele. É a vontade de Que retornar a Ele, né? né, isso, mas assim, a gente tem uma relação tão profunda com o nosso Pai e a certeza de que nós vamos estar na vida eterna com Ele, que a nossa meta de destino, nosso objetivo de vida passa a ser alcançar o nosso Pai. Tudo o resto a gente continua fazendo, mas é secundário. Então, se você tem claramente essa experiência desse relacionamento com o nosso Pai, que é uma fé inabalável, e essa fé é o que vai te dar o caminho da retidão. É disso que nós estamos falando aqui. Então, Então, mas se você. a fé é você crê em Deus, mas se eu crer em Deus, e se eu tiver fé em Deus, e se eu não mudar a mim mesma, a Você fé não é tem fé. legal. Então, você não tem fé. Você tem uma crença. Você acredita em alguma coisa. Fé não é crença. Fé não é certeza. Fé
não é, é a garantia que eu tenho, não é a garantia que eu tenho, não. A, a certeza absoluta de que meu pai existe. Isso é um processo mental. A fé é uma outra coisa. A fé não tem nada a ver com eu acreditar, eu concordar que Deus existe, eu concordar que Deus é criador e até aceitar a ideia de que Ele é meu pai. A fé é um relacionamento pessoal de cada um de nós com Deus, e só com Deus que existe essa relação. Não existe com santo nenhum, não existe com nada. É só a gente só tem fé em relação a Deus. Todo o resto são apegos, são crenças, são convicções, ou seja lá o que for. Então, essa fé é aquela experiência que você tem de sentir o Pai dentro de você, de saber que Ele está lá, de perceber o amor dele, o carinho dele por você, perceber a grandeza da criação dele por aquilo que todos nós fizemos, de perceber ah, os frutos do Espírito. Então, não basta para nós dizer, olha, eu acredito que Deus é meu Pai. Esse é um passo gigante, já é muito bom, mas isso não é fé. Porque isso tem muita gente que acredita, mas não muda a sua vida. Continua fazendo as mesmas coisas. Então, quando a pessoa não só acredita, mas como vivencia esse amor, essa certeza da presença do Pai do nosso lado, dentro de nós, a gente compreende a necessidade de amar esse ser a tal ponto que nós nos sentimos incapazes de traí-lo, incapazes de fazer alguma coisa que vai nos desviar da vontade dele. E quando você alcança esse estágio, nunca mais você vai ter que pedir proteção pelas suas fraquezas e pelas suas tentações. As tentações vão deixar de existir, elas vão aparecer, com certeza, o tempo todo, mas você não vai dar nem bola para elas. Elas não vão fazer parte da sua vida mais. Você vai saber administrar completamente e automaticamente essas incertezas, né? Então, a fé é um negócio que vai crescendo devagarinho, se desenvolve dentro de nós cada vez mais e mais. Quando eu tenho uma fé plena e verdadeira no meu Pai, não existe nada neste mundo que me possa fazer desviar da vontade dele. Eu fico muito parecido com aquilo que foi Jesus aqui entre nós na Terra. Desculpe, Roberto, você acabou desistindo porque eu me alonguei aqui, né? Desculpe, pode falar. Não, Henrique, eu só abaixei a mão para você sentir a vontade. Por favor, conclua, Henrique. Não, já terminei aqui, já terminei. Então, Você pode colocar. Ah, sim. eu hoje postei lá no nosso grupo que eu sabia que ia ter essa discussão da fé de novo. Estava antevendo. Eu postei ali no nosso grupo, no grupo presencial, o que os reveladores nos falam da fé, né? Eu vou aqui colocar um pouquinho disso daqui, do que nós postamos ali, só para compartilhar com vocês, e aí dá para ver plenamente. Deixa eu ver. Aqui, ó. Lá no documento 101.8.1, os reveladores dizem o seguinte: a crença terá alcançado o nível da fé quando estiver motivando a vida e moldando o modo de vida. Ou seja, enquanto você acredita
em alguma coisa, mas a sua vida não muda, continua do mesmo jeito. Você está fazendo tudo igual. Então você quer fazer as coisas iguais e alcançar um resultado diferente. Não vai acontecer. Isso não é fé. A aceitação de um ensinamento como verdadeiro, olha só, a aceitação de um ensinamento como verdadeiro não é fé. Ou seja, aceitar a ideia de que Deus é o Criador e meu Pai não é fé. É mais uma crença. Nem a certeza ou convicção também são fé. Eu posso ter certeza absoluta da existência de Deus ou convicção da existência de Deus. Não, estou convencido. Deus existe, não tem quem me tire isso da minha cabeça. Isso não é fé, porque essa ideia não faz com que eu mude de vida, não faz com que eu siga um caminho de retidão. Um estado mental atinge os níveis da fé apenas quando, de fato, domina o modo de vida. A fé é um atributo vivo, uma experiência pessoal religiosa verdadeira. Acredita-se na verdade, admira-se a beleza e reverencia-se a bondade, mas não se as adora. Uma atitude assim de fé salvadora é centrada em Deus apenas. Por isso que eu falei, a nossa fé, que é essa atitude de fé salvadora, ela só existe com relação a Deus, não existe com relação a nenhuma outra coisa. Tudo o resto é crença. Porque Deus é essa vivência, essa experiência que nós vivemos. Esse documento aqui é um documento muito lindo. E quando a gente estuda ele, a gente aprende o seguinte, que a nossa fé, ela é desenvolvida nesse relacionamento pessoal que nós temos com o nosso Pai. Então, qualquer outra coisa que eu ficar buscando, que não seja esse relacionamento pessoal de perceber, de sentir a Deus como meu Pai e eu como filho dele, e a expressão dessa verdade é o meu relacionamento com os meus irmãos, é que atesta e certifica de que de fato eu tenho essa fé. A fé, na verdade, é um tipo de relacionamento, eu ia dizer inteligência, mas não é, que para nós mortais aqui substitui a mota moroncial. A mota é uma ferramenta que dota o ser moroncial, que permite a esse ser espiritual perceber as coisas do espírito. Então não precisa da religião revelada, não precisa dessa experiência. Quem tem a mota sabe quem é Deus, percebe o espírito. Quem não tem mota, que é o nosso caso, nós não conseguimos ter essa visão e essa percepção, essa experiência é substituída pela fé. A fé é aquilo que nasce repentinamente dentro de nós e cresce na medida que nós nos aproximamos de Deus. Tudo o resto que a gente acredita, que a gente acha que está certo, não sei, tudo o resto são crenças, né? Aí eles ainda complementam aqui, a crença é sempre limitante e aprisionadora. A fé é expansiva e libertadora. É uma verdade. A gente que tem essas crenças, a gente fica aprisionado, né? Tem que fazer novena, tem que pagar promessa, a gente vira escravo de um monte de coisas que não tem nada a ver com o nosso crescimento espiritual. A fé, essa convivência com o nosso Pai, nos dá um sentido de liberdade, de saber que nós somos um cidadão do cosmos, que a nossa vida é eterna e de que Ele está do nosso lado e nós vamos chegar até Ele, não importa o que aconteça. É por isso que ela é expansiva e libertadora. A crença
fixa o indivíduo. A fé liberta. A fé religiosa viva é uma experiência viva voltada para os significados espirituais junto aos ideais divinos e aos valores supremos. É conhecer a Deus e servir os homens. Falei ali atrás. A fé apenas pode surgir individualmente no coração do religioso. Então, fé não é um negócio que eu consigo transmitir para ninguém. Cada um de nós conquistamos a nossa fé e ela é conquistada no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser como um todo. Não é possível nós desenvolvermos a fé se a gente não viver essa experiência e perceber de fato Deus conosco, Deus do meu lado, capaz de me dar a força, não para tirar as dificuldades, os problemas do meu caminho, mas capaz para me dar uma força de enfrentar todas essas dificuldades, com a certeza de que aconteça o que acontecer, ele vai estar lá. E eu vou me encontrar com ele num dia no futuro, na eternidade, né? A fé nunca deixa de lado o dever de resolver os problemas da vida mortal. A fé é viva, e atenção, isso é importante, não fomenta o fanatismo. A gente não, o cara que é religioso, que tem fé, ele não é fanático. Ele também não se deixa guiar por perseguição ou intolerância. Então, aqui tem alguns aspectos sobre a fé que eu acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão para tentar compreender melhor isso daí. O fato de talvez alguns de nós não sentir esse relacionamento com Deus, com a proximidade que eu estou dizendo, e né, a- essa experiência viva, não quer dizer que a gente não tenha iniciado um processo de fé. E não quer dizer que nós não vamos chegar até Deus. Mas quer sim dizer que nós vamos ter dificuldade para resistir às tentações. Porque nós vamos nos deixar entregar pela facilidade, pela vantagem, pelo egoísmo. Por quê? Porque essa experiência dentro de nós não é forte o suficiente para nos dar a força para resistir a essas coisas. E mais do que isso, para não dar importância a essas coisas. Isso não quer dizer que a gente não possa desejar ter uma casa, desejar ter um carro e tudo isso. Mas isso tem que acontecer como resultado do nosso trabalho de uma maneira natural. Não pode Conhe- ser o nosso objetivo de vida. Desculpem, me alonguei de novo aqui. Eu acho que eu pulei alguma coisa de fé nesse texto, mas tá bom, depois eu leio de novo. Senão a gente vai voltar no mesmo assunto. Tá bom. Então, Ilse, diga lá. Boa noite a todos. Desculpe, eu cheguei um pouquinho tarde, estou com problemas aqui na internet. Mas assim, Henrique, você respondeu muita coisa aí da sua explanação. Quer dizer que a gente então pode definir fé como relacionamento pessoal de Deus conosco mesmo, né? Sim, é uma É, é, experiência, né, desse relacionamento. porque a gente sabe que nem todos têm esse relacionamento com Deus e nem sabe, nem sabem a maioria, né? Então, aí eu fico pensando também, outro lado que me faz pensar, porque eu penso muito nessa questão da vontade do Pai, fazer a vontade do Pai. Foi uma das coisas que me chamou muita atenção no livro de Urântia, foi isso, que tudo depende disso, fazer a vontade do Pai. E eu fico me perguntando qual é a vontade dele comigo mesma, né? Eu fico, e tem acontecido muitas coisas comigo que está me levando a essas respostas. Então, se a gente tem essa fé, a gente vai saber qual é a vontade dele? Você acha que... O que é que você pensa disso? É, eu acho que independente da gente ter a fé com essa vivência que eu estou falando aqui, a gente pode discernir qual é a vontade do nosso Pai
nos guiamentos e nos ensinamentos que nos são dados. A diferença para quem tem fé, uma fé verdadeira, absoluta, é que essa pessoa vai executar com facilidade, com satisfação, com alegria, a vontade do Pai. Então, todo mundo se pergunta qual é que é a vontade do Pai. A vontade do Pai é muito simples. É que nós amemos a Ele sobre todas as coisas, reconhecendo que Ele é o nosso Pai, e que nós sirvamos e amemos os nossos irmãos como Jesus nos amou. Esse é o princípio básico de tudo que nós temos que fazer. Então, se nós temos esse sentimento dentro de nós, de que o Pai é com quem nós estabelecemos a nossa relação de amor, a nossa relação de perfeição, o nosso desejo de alcançá-lo, mesmo que nós não tenhamos uma consciência exata do que significa ser perfeito como o Pai é, a gente vai estar buscando isso o tempo todo. E o ponto de partida é justamente esse: amar a Deus sobre todas as coisas, reconhecendo-o como nosso Pai, não só reconhecendo, mas vivenciando, experienciando isso. E a partir daí, o passo seguinte, que é um passo consequente e natural, é aceitar a irmandade dos homens. É claro que nossa responsabilidade não é acabar com todas as misérias que existem neste mundo. Nós sozinhos não conseguimos fazer isso daí. Existem muitos problemas no mundo, nós não conseguimos converter a todas as pessoas. Mas nós temos um grupo de pessoas que nos cerca, com quem nós temos que ser paciente, nós temos que ser tolerante, nós temos que ter amizade, nós temos que respeitar, nós temos que aceitar. E é simples o processo e, ao mesmo tempo, difícil de ser feito. Porque nós, naturalmente, criamos uma rejeição a determinadas circunstâncias. A gente fala que não é preconceituoso, mas não é verdade. Todos nós somos preconceituosos em alguma medida. Quando você para no farol e você vê um maltrapilho se aproximando do seu vidro do carro, você já acha que vai ser assaltado. E a gente já acha que aquela pessoa é um bandido. E não é assim. Pode até ser, mas não é. Então, nós já formamos uma opinião a respeito daquilo ali. Então, não estou dizendo que a gente tem que abrir a janela do carro, estou dizendo que a gente percebe as pessoas por um efeito visual que nem sempre corresponde à verdade dos fatos, aquilo que a gente pode ter. Tem gente muito simples, com quem a gente pode aprender muito e para quem a gente pode servir muito. Muitas vezes, a única coisa que nós precisamos ter é ouvido, para ouvir as pessoas, para encorajá-las, para confortá-las, etc. Então, esse amor por nossos irmãos, que é um amor de serviço, e serviço não é ir lá lavar a roupa da pessoa, nem passar a roupa dela, é justamente estar disponível para ajudar essa pessoa a alcançar Deus, para encontrar conforto, e se a gente puder ajudar, a se achar melhor na vida, dar um guiamento, né, se for o caso. Então, o fato de você ter fé permite que você execute a vontade do nosso Pai sem questionamento, sem sombra de dúvidas, sem receio. Você sempre vai fazer a vontade do Pai. Quando a gente não tem essa fé, a gente até pode conhecer a vontade do Pai. Todos nós conhecemos a regra de ouro, todos nós sabemos os ensinamentos de Jesus, mas nós não conseguimos trabalhar isso na prática, no dia a dia, por quê? Por falta de fé. E veja bem, não é um problema a gente não sentir essa fé. Jesus tinha essa fé. Então, não é um problema a gente não ter essa fé completinha e certinha neste momento,
Porque nós estamos evoluindo, estamos crescendo. Se a gente estiver almejando chegar lá e aumentar diariamente o nosso relacionamento com Deus e com nossos irmãos, nós cada dia vamos ser mais felizes e vamos ter mais facilidade em seguir esse caminho de retidão. Eu sempre menciono Jesus como uma referência dessa retidão. É lógico, nós não somos Jesus, mas eu vou dar exemplos de como que a gente mantém a retidão, né? Jesus foi, ele foi abordado por uma jovem ali de Nazaré, Rebeca, que era apaixonada por ele, queria se casar com ele. Uma linda mulher. Ou seja, se a gente fosse pensar por mulher, puta, talvez cada um de nós, homens, ficássemos entusiasmados com a jovem Rebeca. Mas não era só isso. Além disso, a Rebeca era podre de rica. E o pai dela falou para Jesus: olha, porque o pai de Jesus já tinha morrido, ele estava trabalhando ali a duras penas para sustentar a família. Não, você casa com a minha filha e a gente sustenta toda a sua família. Pô, é o golpe do baú, né? É, muita gente, muitos de nós, não perderíamos uma oportunidade assim. Não nos deixaríamos, não deixaríamos passar esse cavalo encilhado. Mas Jesus disse: olha, não, eu sinto muito, mas eu tenho outras prioridades na vida. E foi, seguiu em frente. E essa determinação de Jesus se repetiu passo a passo ao longo de toda a sua vida. Então, quando falta para nós a fé, falta a retidão. E a retidão é essa ideia de que a gente não se deixa vender em nenhum momento por coisa alguma. Então, eu não vou ceder por poder, não vou ceder por glória, não vou ceder por dinheiro, não vou ceder por carro rico, ou seja lá o que for. Eu vou me manter íntegro no amor ao meu Pai, no serviço aos meus irmãos, e não vou trair a confiança do meu Pai. Então, essa integridade, ela só é conseguida se a gente tiver uma fé muito forte. Senão, não vai conseguir. É como se nós conhecêssemos a Deus pessoalmente e ele estivesse aqui do nosso lado e a gente batendo um papo com ele, abraçado com ele e sentindo o amor e o calor dessa relação, e a força, né, que essa relação nos dá. Então, Ilse, eu entendo que todos nós temos dificuldade de perceber a vontade do Pai, muitas vezes. Mas eu sempre digo, às vezes é difícil a gente saber qual é a vontade do Pai, em determinadas situações. Mas, inequivocamente, nós sempre sabemos qual não é a vontade do nosso Pai no nosso dia a dia. A gente sabe com certeza quando tem alguma coisa errada. A gente fala, puta, fiz xixi fora do pinico. Eu sei que Deus não está de acordo com esse negócio, né? Então, essa aqui é a ideia. De novo, eu me alonguei. Ilse, quer falar mais alguma coisa? Não sei se eu respondi a sua pergunta lá. Você respondeu sim, eu anotei muita coisa que você falou aqui e tirou muitas dúvidas. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Obrigado, Ilse. Um abraço. Oi, Angele. Eu quero falar. Isso, Então, desculpa te fazer esperar aí. imagina. Mais uma vez, parabéns agora, né? Presencialmente. Parabéns pelo seu aniversário, Obrigado. viu? Obrigado. Saúde, muitas bênçãos e muita luz para iluminação, não só o seu caminho, como o dos seus irmãos, né? Que estão caminhando juntos. Muito Então, obrigado. o que eu queria dizer, assim, eu acho que o documento explicou tão bem explicado que eu não vou pegar nenhum parágrafo e também para não me exceder. Eu acho assim, eu passo por ser viúva, né, por algumas situações onde eu tenho que realmente ter muita fortaleza
e deliberar bastante se devo ou não devo. Mas, assim, eu acredito que essa força, claro, que me vem de Deus, mas eu sempre achei que eu me respeitava. Tudo bem, claro, eu sozinha não tenho energia suficiente para me ter força, né? A fortaleza de enfrentar determinadas situações, mas eu achava que eu é que me respeitava. Mas hoje você me fez eu ver que realmente esses princípios todos que a gente recebe através dos grupos, de leituras e tudo mais, e essa fortaleza realmente vem lá de cima, né, da nossa caminhada de preparação, de deliberação, de ver se deve, não deve. Mas onde eu queria chegar, eu queria ouvir falar a palavra paz. Eu vejo que quando eu consigo me libertar e não ceder, aí logo em seguida eu sinto muita paz, né? Então, eu acho assim, que não é reprimir, sabe? Porque se eu reprimo e não faço, eu vou gerar um outro tipo de situação. Vou criar algum problema, sei lá, de doença ou mental, né? Emocional. Então, eu acho assim, o importante é perceber que não foi repressão, e sim decisão diante de eu perceber a situação que eu não devo fazer para uma irmã, porque muitas vezes são até casados, aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim. Então, aquilo depois me traz uma paz tão grande quando eu me decido que realmente não vou embarcar. Então, eu acho que em tudo na vida, né? Não é só na parte instintiva. A gente tem várias situações onde a gente não deve embarcar, né? Tantas coisas, e quando a gente se decide, chega aquela sensação de paz. Poxa, me libertei, né? Então é isso que eu queria falar, só complementar com a paz, que isso traz não diante de repressão, mas de decisão consciente e principalmente aplicando o ensinamento de Jesus, né? Faça ao seu próximo aquilo que você gostaria que fizesse para você, né? Então é isso, é só isso. Obrigado, Angélica. Muito Nada. bom. É, é o resultado das nossas escolhas, né? Então, É, tudo é isso mesmo. E eu sei que não é, a paz não é a mesma coisa que felicidade. Mas quem está na paz tem felicidade, e quem tem felicidade sim, tem paz. paz, é verdade. Então, uma É coisa verdade. leva a outra. Diga lá, Roberto. Olha, gratidão, Henrique. O seu testemunho a respeito da fé me trouxe paz, me trouxe unificação da vivência. Eu diria assim, fé é confiança, e confiança é em pessoas, e personalidade é a integridade do ser. Então, quando a gente confia na pessoa do Pai universal, a gente confia com a nossa pessoa inteira, e a gente movimenta todas as partes do nosso eu. E é como você pode ser um bebê. O bebê confia no pai e na mãe humano. Então ele se entrega todo para o pai e para a mãe humana. Mente, corpo, espírito, ele está inteiro. Porque fé é confiança em pessoas, confiança na pessoa de Deus. E isso significa
cessa o conflito interior, a guerra civil e traz a paz, paz interior sublime. Eu queria que o Aélio tivesse aqui, mas as suas palavras, elas me inspiraram uma resposta do como. Você consegue colocar aquele parágrafo? Eu Consigo. acho que é o 5º, né? Porque Jesus, ele diz no início do parágrafo que é uma loucura o afã de superar a tentação por meio de esforço de suplantar um desejo, adotando um outro desejo supostamente superior e fazendo uso da mera força da vontade humana. Quando ele está dizendo vontade humana, no meu entender, ele está falando uma vontade que não é espiritual. E eu creio que esses 2 parágrafos, a minha explicação deles, o que Jesus está querendo dizer, é quando Jesus explica para Ganide a diferença do ser humano e do animal. Não sei se vocês lembram, eu acho que é em Cesareia Filipe, que Ganide pergunta se o cão tem uma alma. E aí Jesus vai dizendo que o cão não tem uma mente reflexiva. A mente do cão não é capaz de olhar para dentro. Então, o cão não consegue ter uma experiência espiritual. Esse é o ponto. O cão, os animais e a mente dos animais só olha para fora, para o mundo material. Então, ele não tem uma experiência espiritual, não consegue saber qual é a vontade da pessoa de Deus, que é espírito, e não tem como ele sublimar uma vontade humana ou animal meramente material para uma vontade espiritual. Então, olha o que Jesus diz. Não é pela força de uma vontade da mente material ou de uma vontade humana que você suplanta uma tentação que vem dos instintos animais. O animal e o corpo animal é da terra. E você não consegue nada do espírito eterno com as coisas da terra. Mas a mente humana é mais do que uma mente animal. A mente humana é reflexiva, ela pode olhar para dentro e para a esfera supramental do espírito. Então, o homem que é uma pessoa e tem uma vontade, ele pode, como Jesus explicou para Ganide, o homem pode ter uma vontade espiritual, porque ele pode, como pessoa, ter fé nessa presença da pessoa espiritual de Deus no interior profundo da mente dele. E isso pode movimentar o nosso Pai a emitir luzes do centro causal do ser humano e ele sentir de dentro para fora uma presença muito sutil. O nosso corpo fica parecendo o corpo de um dinossauro, com essa luz espiritual que brilha de dentro da nossa alma. Mas a nossa fé e a nossa confiança que Deus é uma pessoa, que Ele é real e que Ele vive em nós, permite que um fóton de luz de Deus no nosso interior controle toda a nossa mente e corpo humano, pela fé. Então, eu acho que essa é a resposta do como. Como que a gente consegue espiritualizar a nossa vontade? Se a nossa vontade for apenas material, como diz naquele parágrafo, a gente não consegue. Mas se a gente tiver fé da nossa pessoa inteira, na pessoa inteira de Deus, que Ele está presente, aí Deus vem, não apenas fisicamente, mas mentalmente, espiritualmente, pessoalmente, de dentro para fora. E aí, sendo da nossa vontade, a gente entrona na nossa vida para reinar na nossa vida pessoal,
a vontade espiritual de Deus que vive no altar do coração da nossa alma, mente e corpo. E aí acontece o milagre divino na nossa vida humana. Muito obrigado, Roberto. Muito bom. Ok, outros comentários? Tudo bem. Eu vou só ver aqui quanto tem de texto ainda para a gente terminar. Tem Tem bastante. bastante. Então, vamos ler mais 2 trechinhos aqui, Sussu, e daí encerramos. Os apóstolos e os evangelistas continuaram noite adentro a fazer perguntas e das muitas respostas gostaríamos de apresentar os pensamentos seguintes colocados em uma linguagem moderna. A ambição impetuosa, o julgamento inteligente e a sabedoria temperada são essenciais ao sucesso material. A liderança depende da habilidade natural, da discrição, da força de vontade e da determinação. O destino espiritual depende da fé, do amor e da devoção à verdade, a fome e sede de retidão, do desejo de todo o coração de encontrar a Deus e de ser como Ele. Obrigado, Sussuzinho. Aí, mais uma vez, ratificado que o ponto-chave é justamente a gente ter a fé. E essa fé é um relacionamento que nós vamos desenvolvendo com o nosso Pai, por meio da oração, por meio da adoração, por meio da meditação, por meio do nosso contato com o nosso ajustador do pensamento, e esse contato não implica num diálogo que a gente ouve a voz do ajustador, porque isso não vai acontecer, mas é o contato de nós reconhecermos a presença dele dentro de nós compreendermos que existe um guiamento que ele nos propicia o tempo todo para que a gente possa alcançar o nosso Pai. Então, a fé, ela, assim como os músculos, se desenvolve por meio do exercício dessa experiência de relação mútua nossa com o nosso Pai. Muitos de nós podemos parar para pensar um pouco e dizer, puxa vida, eu acho que não cheguei nesse nível de fé ainda, então o que eu vou fazer? Olha, nada, você vai continuar persistindo na busca do nosso Pai, assim como eu, e buscando cada vez mais estreitar esse relacionamento com Ele. As experiências que nós vivenciamos no dia a dia fortalecem esse relacionamento com o nosso Pai. Então, se a gente prestar atenção à nossa volta, o tempo todo a gente vê coisas, percebe situações que servem de ensinamento para muito na nossa vida. A gente só tem que refletir e pensar na mensagem que o nosso Pai está tentando nos transmitir com essa ideia. E frequentemente a mensagem do nosso Pai é: tenha fé, tenha fé, tenha fé, porque eu estou do teu lado, estou te acompanhando. A sua vida não termina aqui. Sua vida é o futuro eterno do meu lado. Então, confie nisso. Aceite essa ideia no seu coração e tenha esse relacionamento com o Pai de uma maneira que você, a partir desse relacionamento, a partir desse sentimento, dessa experiência, vai ter a convicção de que você está no caminho certo
e de que você vai ser feliz. E não o contrário, ter uma convicção para tentar chegar na fé. Isso não vai acontecer. Então, eu acho que é muito, muito legal esse processo que a gente está vivenciando. De novo, temos que prestar atenção nas oportunidades que surgem dia a dia. Todos nós vamos deixar de existir como indivíduos, como pessoa, como seres humanos, como este corpo que a gente está aqui. Mas a nossa vida não termina aqui, né? Então, nós temos que sempre pensar naquilo que Jesus repetiu algumas vezes, né? Esta experiência que nós estamos vivendo, este mundo, é uma ponte. Ninguém constrói casas e coisas em cima de pontes. Ninguém fica parado em cima da ponte, senão emperra o trânsito, ninguém mais pode passar. Você não pode ficar estagnado. Tem que andar, tem que avançar. Essa ponte é a ponte que nos leva até nosso Pai. E tem um percurso para ser percorrido. Nós não podemos sentar aqui agora e achar que nós chegamos no final desse percurso. Não, nós não chegamos. A gente não tem que olhar para trás também e ver quanto que nós já andamos. Nós temos que ter sempre o nosso olhar no futuro e dizer, olha, eu vou chegar no meu Pai. Eu vou, porque eu tenho certeza que eu sou capaz e Ele está do meu lado. Então, gente, uma meditação sobre a fé é bastante importante. Eu sugiro que vocês leiam esse documento. Ali tem as referências que eu coloquei nos posts de hoje, ali no grupo presencial, mas eu cortei algumas coisas, não coloquei tudo lá, vocês podem ler. E também sugiro que vejam o que os reveladores falam da fé de Jesus no último documento do livro, que é o 196, que é também uma fonte de inspiração gigante para nós desenvolvermos a nossa fé. Muito bem, eu não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, senão então, vou mudar de assunto. Então, tá bom. Então, quando nós começamos a nossa reunião de hoje, eu falei da gente fazer aquela reunião sobre as energias espirituais que nos cercam ou nos invadem, na próxima segunda-feira. Mas uma alternativa, se vocês preferirem, é fazer na terça e manter a reunião regular que nós já fazemos aqui. Na terça-feira tem o grupo do Sabino. Ah, tá. Então vamos fazer na segunda mesmo, na próxima segunda, se todo mundo estiver de acordo, tá bom? Beleza. Combinado, então. Pessoal, gratidão, muito boa noite a todos. Obrigado por terem compartilhado com a gente desse momento de reflexão aqui. Tenham todos uma boa semana. Vamos torcer para que a gente consiga colocar em prática alguma coisa do que nós aprendemos hoje. Jesus dizia: não é importante você saber se você ama a todos os seus irmãos. Adicione um na sua conta a cada dia, você já vai estar fazendo muito bem. Então, aproveitem para exercitar a fé e exercitar o amor e mantenham-se conectados com o nosso Pai o tempo todo. Cada vez que se distrair, pense nele, lembre nele, no trânsito, no engarrafamento, no elevador, todo lugar. E olhem os nossos irmãos com o olhar de quem olha verdadeiramente um irmão, sempre imaginando, essa pessoa que está aqui do meu lado é também um templo de Deus e carrega um ajustador de pensamento, carrega a Deus dentro de si. Se a gente fizer isso com todo mundo que está próximo de nós, em algum momento, a gente vai olhar as pessoas com outro olhar.